Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler Números 33, versículo 24. Partindo do monte Sefera, acamparam-se em Harada. Partindo de Harada, acamparam-se em Maquelote. Que tempo precioso nós estamos vivendo. Um tempo maravilhoso em que o Senhor está nos ensinando através das estações, os movimentos do Senhor na nossa vida. Nós estamos falando hoje sobre Harada e Maquelote, as duas estações, e Harada é a estação que vem depois do Monte Sefé. O significado de Harada significa temor extremo, uma ansiedade quase que mortal. E é exatamente a antítese, o contrário da estação anterior, que é o Monte Sefé, que tem por significado abundância. Essa palavra Sefé, ela aparece também no livro de Deuteronômio, na bênção de Deus para Zebulon e Issacar, dizendo que eles sugariam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E esses dois convidariam os outros povos ao monte, a lugares elevados, a entendimentos mais profundos. Então é maravilhoso, irmão, saber que existe um lugar onde o Senhor quer nos levar como esposa do Cordeiro, que vai fazer com que os demais filhos que ainda não têm o entendimento possam ser impactados e, de certa forma, constrangidos no seu ser, para que possam buscar o Senhor com mais intensidade, amá-lo com mais intensidade, ser atraídos pela glória de Deus com mais intensidade. E esse é o papel da esposa, esse é o papel dos filhos maduros, esse é o papel da vara de amendoeira que floresceu de Arão e que estabelece um nível alto para que todos nós possamos, todo o povo de Deus possa atingir esse nível alto de conhecimento do Senhor. Acontece que Harada significa exatamente o contrário. Após essa estação, o povo experimenta um sentimento de temor terrível. Eu quero citar um outro texto que essa palavra Harada aparece, que é Daniel, capítulo 10, versículo 7. E diz: só eu, Daniel, tive aquela visão, e os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor. Essa é a palavra. E fugiram para se esconder. O que nós entendemos é que o que o Senhor está fazendo nesse tempo, o que o Senhor vem fazendo ao longo das gerações, no tocante a escolher esse povo, a preparar esse povo que habita no alto, que habita nas regiões celestiais, o que o Senhor tem feito tem sido entendido de forma tão intensa por alguns que realmente desejam o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que não desejam ou que ainda estão corroídos ou consumidos por um desejo terreno de autorrealizações, de prazeres naturais, de foco em si mesmo, nós vemos que um mesmo acontecimento ele é capaz de levar homens tremendos a lugares poderosos em Deus, mas esse mesmo acontecimento que dá visão a homens como Daniel faz com que outros homens corram de medo para se esconder. Irmãos, a forma que nós vamos entender aquilo que o Senhor está fazendo, ela está diretamente ligada ao ambiente que nós vivemos. Nós podemos falar sobre Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, que é o início da sessão das revelações das coisas que deveriam acontecer no futuro próximo. E a primeira palavra dessa sessão é: João, sobe para cá, para que você veja aquilo que você verá e não se desespere. Você precisa estar no meu ambiente, no ambiente do alto. E o Senhor diz que depois dessas coisas ele viu uma porta aberta no céu, e uma voz que dizia: sobe para cá. E ali, queridos irmãos, ele vê o livro selado, os 4 seres viventes, e ele vê o Cordeiro de Deus
que havia sido morto, mas reviveu. Ele ouve que o leão da tribo de Judá é o único digno de abrir o livro, desatar os selos. Ele vai ouvir falar sobre selos, trombetas, taças, demônios, dragão, prostituta, santos decapitados. Mas o que eu quero dizer é que, ao mesmo tempo que ele está ouvindo tudo isso, ele também está entendendo que ele está vendo essas coisas de cima. E de antemão ele diz que o cordeiro, o leão da tribo de Judá, aquele que tem domínio sobre tudo. Eu fico imaginando, se João tivesse tido essa experiência na terra, ele estaria extremamente atemorizado. E essa é a lição de Harada, aonde nós estamos, para que possamos compreender aquilo que nós estamos fazendo. A mesma unção que atrai também afasta, a mesma unção que impacta também atemoriza. Isso, irmãos, nós podemos ver como uma advertência do Senhor para a nossa vida. O Senhor diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que depois de um varão coletivo, que sabemos que nós estamos inseridos naquele varão, é arrebatado para Deus e para o seu trono, o Senhor diz, alegrai-vos, ó céus, mas ele também diz, ai de vós que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós e sabe que pouco tempo lhe resta. Então nós entendemos, queridos, que Harada significa esse temor que pode nos sobrevir se nós não estivermos alinhados à visão celestial. Estar em Sefé é ter a certeza de que o Senhor governa, de que o Senhor é aquele que domina sobre absolutamente tudo. O Senhor leva o Pedro, João e o Tiago ao Monte da Transfiguração e ali o Senhor mostra para ele Elias de um lado, Moisés do outro, transfigurados, Jesus brilhando como o sol, transfigurado na frente deles, um poder absoluto, tremendo. Depois Elias e Moisés somem, uma voz é falada, esse é meu filho, a ele ouvir. E depois, quando eles descem do monte, eles vão enfrentar dificuldades terríveis, que se eles não estiverem agarrados a essa visão celestial, eles com certeza teriam desistido. A forma com que nós entendemos o que o Senhor está fazendo vai depender diretamente, queridos, do ambiente que nós escolhemos para viver. E a próxima estação, Maquelote, é uma continuação de como nós podemos acessar esse ambiente. Maquelote é da mesma raiz de quelata e também quer dizer assembleia, mas ao contrário de quelata, uma assembleia de mau intento, onde Coré, Datã e Abirão fizeram o que nós já sabemos. Maquelote é um lugar de consagração de coisas santas. Em Números 18, do 8 ao 10, aonde o povo estava quando chegou a Maquelote, nós vemos a consagração de coisas santas pelos sacerdotes. E a primeira palavra que aparece nessa estação, assim diz o Senhor. Uma consagração, uma reunião de consagração, uma reunião de coisas santas, uma reunião que agrada ao Senhor. É uma reunião onde a palavra dele tem a primazia. Não são as nossas necessidades, o nosso desejo de autorrealização, de prazer, mas é a palavra de Deus que fala acima de tudo. É assim que se começa Maquelote. Nós sabemos que existem falsas congregações, mas há também as verdadeiras. E o inimigo sabe o poder da comunhão desse corpo. A comunhão cura. A comunhão que nos exorta a não deixar de congregar, como é costume de alguns, em Hebreus 10, 25, mas que nós devemos exortar uns aos outros, cuidar de uns dos outros, para que nós possamos estar nos incentivando, irmãos, a viver em lugares altos. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos e dizer que é espantoso a forma como o Senhor nos fala e a forma com que essas estações se encaixam, de maneira que no final de tudo nós vamos ter uma única mensagem. O Senhor está nos levando à plenitude de Cristo, ao lugar alto, ao trono de Deus. E nós precisamos atender a esse chamado. Em nome de Jesus. Amém.